O tema do vídeo de hoje será a desigualdade e o mito do empresário herói. Aqui nesse canal eu quero deixar claro que, apesar de eu me basear em fontes, eu não sou especialista nesses assuntos. Portanto, não tomem aquilo que eu vou falar como verdade absoluta. Confiram as fontes que eu deixar na descrição, pesquisem fontes por vocês mesmos e tirem suas conclusões. Antes de começar esse vídeo, eu vejo a necessidade de deixar claro o meu posicionamento político, para que não haja nenhuma confusão entre aquilo que vai ser dito no vídeo e aquilo que eu acredito. Eu tenho um posicionamento político de centro-esquerda e me identifico com a corrente da social-democracia. Para quem não sabe do que se trata, confira o meu vídeo anterior sobre correntes políticas, que lá eu explico isso melhor. Sendo assim, eu não defendo o fim do sistema capitalista. Eu acho que os nossos problemas sociais são causados por motivos diversos e bem mais complexos que uma questão de sistema econômico. Porém, não é por isso que eu deixo de enxergar as graves falhas desse sistema. Eu, particularmente, não veria problema nenhum que algumas pessoas ganhassem um pouco mais que as outras, desde que todos pudessem ter uma vida digna, com acesso a moradia, saúde, educação e lazer. E sabe, beleza o empresário lucrar os seus 100 mil reais mensais, mas desde que antes disso ele consiga pagar uns 5 mil para os seus funcionários. Só que o problema é que não é bem isso que rola na prática, muito pelo contrário, e são sobre essas distorções que eu vou falar aqui. Muitas pessoas não têm noção disso, mas o Brasil é um país extremamente desigual. De acordo com a ONU, o 7º país mais desigual do mundo e o 2º em concentração de renda. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que enquanto tem pouquíssimas pessoas enchendo os bolsos de dinheiro, tem milhões que vivem na pobreza. Aqui no Brasil, quem tem uma renda um pouco acima de R$ 5.200 já está entre os 10% mais ricos. Só para vocês terem uma ideia de quanto a renda está concentrada no topo, principalmente entre o 1% e o 0,1% mais rico. Prova disso é que apenas os 5 brasileiros mais ricos detêm a mesma renda que a metade mais pobre da população. Em outras palavras, a riqueza que está na mão de 5 caras é a mesma que a de 100 milhões de pessoas. Ou a metade da população brasileira. Metade essa que sobrevive em média com R$ 413 mensais, segundo o IBGE. De acordo com a matéria de 2015, George Paulo Lemann, aquele que hoje é o 2º homem mais rico do Brasil, só em um ano ganhou o equivalente a quase 4 milhões em uma hora. Aí pensando nisso, eu fiz um cálculo aqui. Digamos que um trabalhador receba por mês um salário mínimo, que hoje é de R$ 1.045. Para ser generoso, vamos dizer que esse trabalhador tem carteira assinada e recebe o 13º. E vamos arredondar o salário para 1.000 para facilitar o cálculo. Sendo assim, em um ano, esse trabalhador vai ter o equivalente a R$ 13 mil. Dessa forma, para se chegar a 1 milhão, esse trabalhador demoraria aproximadamente 77 anos. Isso é claro, supondo que o cara não vai gastar nada desse dinheiro, o que a gente sabe que é humanamente impossível. Ou seja, esse cara vai morrer e não vai chegar a 1 milhão. E George Paulo Lemann, em uma hora, ganha aproximadamente 4 milhões. Se vocês não acham isso bizarro e injusto, eu não sei mais o que é. E algo que me chama a atenção, principalmente nas redes sociais, é que toda vez que a gente tenta promover um debate sobre distribuição de renda e sobre medidas como taxação de superfortunas, taxação de superheranças, de lucros e dividendos e coisas do tipo, sempre aparece aquela tropa de choque defendendo os empresários com unhas e dentes. E sempre com aquele papo furado de não toque nos empresários, eles são heróis, eles carregam o país nas costas, são eles que colocam comida nas nossas mesas, deixe os empresários em paz. E aí eu já queria começar fazendo uma provocação para essa galera. Afinal de contas, é o empresário que coloca comida na mesa dos trabalhadores ou os trabalhadores que colocam comida na mesa do empresário? Porque assim, eu não sei se vocês sabem, mas para a fortuna de um empresário acontecer, ele precisa de pessoas trabalhando para ele. Mas se ainda assim tu acha que é o teu patrão que coloca comida na tua mesa, beleza. Experimenta parar de trabalhar para esse patrão bonzinho para ver se a comida continua aparecendo na tua mesa. Mas enfim, essa ideia de alguns trabalhadores sobre o empresário herói é um pensamento muito bizarro, porque eles indiretamente acabam desmerecendo o trabalho deles, como se eles não tivessem relação nenhuma com a manutenção e com o crescimento da economia. Quando, na verdade, é o trabalho em conjunto de todos os brasileiros que faz o país crescer, não de um grupinho determinado. Eu sei que o empresário, aquele que trabalha, obviamente, tem sua importância, porque geralmente é esse cara que deu o pontapé inicial para criar a empresa, é esse cara que faz infinitas reuniões, que mexe com papelada, que tem que administrar para manter aquele negócio funcionando e que leva as dores de cabeça do trabalho para casa. Mas as pessoas precisam entender que nenhuma grande fortuna ou uma grande empresa surge sem o trabalho em conjunto de várias pessoas. Inclusive as grandes empresas, principalmente, elas precisam do trabalho conjunto de vários setores para que se produza e se comercialize o produto final. A grande parte das empresas, para funcionar, depende do trabalho em conjunto de setores como o administrativo, RH, qualidade, estoque, marketing, TI, manutenção, expedição, limpeza, logística, vendas, atendimento, recepção, segurança, linha de produção e por aí vai.
E o caso é que todas as pessoas que trabalham nesses setores têm talentos, conhecimentos e formação que um empresário sozinho jamais poderia ter. E sem toda essa galera trabalhando junto, o empreendimento e a fortuna do empresário herói jamais aconteceria. É claro que tem empresário que não depende muito de funcionário, que vive de renda e de especulação, mas isso já é outro assunto. Caso alguém não tenha percebido, a crítica desse vídeo é a empresários super ricos. Eu não tô aqui falando de dono de lanchonete ou de loja de artigos para pesca. Porque muitas vezes quando a gente fala de taxar os super ricos, a classe média se sente ameaçada quando o assunto não é com ela. Inclusive isso me lembra aquele meme de quando a gente fala em taxar super fortunas e a classe média já põe um cadeado no chinelo. Eu sei que tem muito pequeno empresário que passa perrengue, que recebe pouco, mas a crítica não é para essas pessoas. Mas enfim, voltando ao assunto, o que acontece em uma empresa é uma relação de troca, apesar de nem sempre ser uma troca justa. Mas ninguém está fazendo um favor para ninguém. O dono da empresa oferece um salário e o trabalhador oferece o trabalho dele. Eu sei que para alguns de vocês isso parece óbvio, mas para boa parte da população não é. E eu até entendo os motivos que levam os brasileiros a colocar empresários e pessoas ricas em um pedestal. Até porque na sociedade que a gente vive, esse tipo de gente é vendido sempre como um modelo a ser seguido. Tanto que se vocês forem ver, a maior parte dos prefeitos, governadores ou membros do legislativo são empresários. Inclusive, metade do nosso Congresso Nacional é composto por milionários. Em teoria, esses são os caras que deveriam representar o povo, mas eu não sei se é bem isso que rola na prática. Essa questão da política, dela ser tomada por empresários e por gente rica, eu acho que é o maior sintoma de quanto a gente vive numa sociedade que enaltece o rico acima de tudo e que tem essa paixão irracional por gente rica, sempre enxergando o rico como algo positivo, um exemplo a ser seguido e que sempre um rico vai ser confiável enquanto o pobre é digno de desconfiança. E agora, justamente para ilustrar essa contradição, eu gostaria de falar sobre um desses simbólicos empresários heróis aqui do Brasil, o polêmico Luciano Hang, ou como ele mesmo gosta de se chamar, o velho da Havan. Luciano Hang é um cara que adora pregar moralismo, mas ele mesmo já foi alvo de processos por formação de quadrilha, contrabando, falsificação, lavagem de dinheiro, sonegação e evasão de divisas. Isso fora uma série de ilegalidades que ele cometeu para apoiar o candidato Jair Bolsonaro em 2018. Dentro desse bolo todo, teve processo que prescreveu, em outros ele foi inocentado, e em outros ele recorreu e conseguiu se safar. Apesar de já ser um bilionário, Hang não é um cara que gosta muito de pagar impostos. Ele vive pregando o livre mercado e demoniza o Estado, apesar de já ter pego vários empréstimos desse mesmo Estado através do BNDES. Outro ponto é que Hang é completamente apaixonado por políticos de direita e inimigo mortal de políticos de esquerda. Tanto que ele passou a maior parte da vida filiado ao PMDB e só largou o partido quando virou bolsonarista de carteirinha. Mas o mais irônico é que durante os governos de direita que tivemos, a Havan sempre foi pequena e desconhecida, e justamente em governos de esquerda que o seu negócio cresceu e se expandiu como nunca. Tanto que hoje ele é um bilionário que praticamente abre uma mega loja a cada mês e que tem o seu nome na lista da revista Forbes entre os 10 homens mais ricos do Brasil. Apesar disso, nas palavras dele, o Brasil ainda é um país comunista. E agora, sem acusar ninguém de nada, eu queria fazer uma reflexão aqui. A Havan é uma empresa que teve uma grande expansão nos últimos anos, tendo um faturamento de 10 bilhões e lucro líquido de mais de 1 bilhão em 2019. Aí, por curiosidade, eu fui pesquisar sobre o salário inicial oferecido pela empresa. E obviamente que eu não vou citar valores aqui, mas na minha opinião, são salários relativamente baixos para a maioria dos cargos. Aí você pode até dizer, nossa, mas pelo menos esse cara está criando emprego, deixa ele em paz, né? Mas aí a gente tem que refletir. Esse cara, ele tem uma loja com 22 mil funcionários e anualmente ele tem um lucro líquido de 1 bilhão. Será que um cara que tem um lucro líquido de 1 bilhão não poderia dar um salário um pouquinho melhor para os seus funcionários? Vocês sabem que 1 bilhão é coisa pra caramba, né? Aí voltemos um pouco naquele raciocínio anterior. Será que os responsáveis por gerar toda essa grande riqueza são milhares de pessoas trabalhando em diversos setores? Ou um cara que passa a maior parte do tempo interferindo na política, falando merda no Twitter e fazendo live fantasiado? Mas enfim, deixando o velho da Havan um pouco de lado, eu sei que um salário mínimo é melhor que nada, mas isso não resolve a questão de pobreza do Brasil. Segundo uma das últimas estimativas do DIEESE, para uma família com 2 adultos e 2 crianças sobreviver com o básico, seria necessário um salário de R$ 4.420. E é óbvio que eu sei que nem todo empresário consegue pagar esse salário, mas outros, por outro lado, conseguiriam tranquilamente, principalmente os milionários e os bilionários. E fora essa questão toda da distribuição de renda, outro problema dessa concentração da riqueza é que isso afeta diretamente o bom funcionamento da democracia. Boa parte dos empresários, principalmente os milionários e bilionários, quase sempre estabelecem ligações diretas e indiretas com a política, influenciando em cidades, estados ou mesmo em nível federal, e na maior parte dos casos para aprovar projetos em favor deles e de seus negócios.
E é óbvio que esses caras não vão chegar na política e deixar essas ideias escancaradas, né? Geralmente isso vem disfarçado de um discurso de modernização da economia, exatamente como foi no caso da reforma trabalhista aprovada no governo Michel Temer, que com certeza a maior parte dos brasileiros nem sabe do que se trata ou já nem lembra mais. Segundo o relatório de 2018 da Oxfam, a reforma trabalhista incorpora exatamente os elementos que agravam a desigualdade, como terceirização, flexibilização das condições trabalhistas, redução do espaço sindical e de direitos dos trabalhadores. Mas enfim, indo para os finalmente, porque eu já falei demais, os empresários têm sim sua importância, mas nem de longe esses caras carregam o país nas costas. Mais uma vez, quem carrega o país nas costas são os brasileiros. Parem de idolatrar esses caras, não sejam ridículos. Enquanto alguns de vocês ficam aí bajulando empresário, esses caras estão cagando e andando pra vocês. E de uma vez por todas, quem coloca comida na tua mesa é tu, trabalhador. Tu com o teu salário, com o teu esforço. Não é o teu chefe. Estamos entendidos? Enfim, por hoje era isso, valeu e até a próxima.